Olá, seja bem-vindo! Você que está a primeira vez no nosso canal, não se esquece de inscrever lá no YouTube, Mestre Alaércio, e também no Instagram, acompanhar a gente. Eu sou o professor Alaércio, da Escola SEC, estou com mais uma aula de matemática para vocês. Hoje o tema da nossa aula é funções trigonométricas, onde a gente vai conhecer, então, a função seno e a função cosseno. Nesta aula de hoje, a função seno, nós iremos falar da definição do domínio, imagem contra domínio. Nós iremos falar também da paridade, se ela é par, se ela é ímpar, e também do período. Vamos conhecer tudo isso nesta aula de hoje. Vem comigo que aqui conta tudo, não esconde nada do aluno. Ripa na chulipa, moçada! Então, começando com a função seno. Aqui eu tenho o raio, a minha circunferência, né? Obviamente, se eu partir do marco zero, né? Como vocês já aprenderam na aula passada, no sentido anti-horário, eu tenho no primeiro quadrante aqui já 90 graus, no segundo quadrante eu tenho 180 graus, como vocês podem perceber aqui no vídeo, e aqui no terceiro quadrante já encontraremos 270 graus, porque somando, né, 90 com mais 90, 270. E para finalizar, 360 graus, como vocês puderam perceber aqui no nosso vídeo. Tá certo, moçada? Bom, quem fica aqui é o seno no eixo Y, né? E quem fica no eixo X, eu tenho o cosseno. Lembrando que na aula passada a gente aprendeu a dica comigo, mestre Laércio. Se é seno, ele está sem sono. Se ele está sem sono, ele está em pé. Onde eu tenho um ponto máximo, que é o 1, e o ponto mínimo, menos 1. Onde fica isso, mestre Laércio? Aqui no eixo Y, né? Então é seno, está sem sono. Se está sem sono, está em pé. Se ele está em pé, os pontos máximo e mínimo do seno vai ficar aqui, nesse eixo, tá? E agora, os cosseno. Quando for o seno, aqui vale 0 e aqui é 0, né? Vamos ver os cosseno. O cosseno é o contrário. O cosseno é, se ele está cosseno, se o cosseno está com sono. Se ele está com sono, está deitado. Para ser deitado, vai ficar no eixo X. Aqui eu tenho mais 1 e menos 1. E aqui nas extremidades eu tenho 0 e 0. Aqui eu tenho ponto máximo, ponto mínimo e as outras extremidades é 0. Vem comigo que eu vou contar. Olha só, aqui estão o que eu acabei de falar, ponto máximo, ponto mínimo. Tá certo, moçada? Olha aqui, ó. Né? Ó, quando o cosseno vale 1, no ponto máximo, ele vale menos 1 no ponto mínimo e 0 nas duas extremidades. O sem sono, ó, que é o seno, quando ele vale 1 no ponto máximo, ele vale menos 1 no ponto mínimo, que eu falei para vocês. Aqui conta tudo. Dica, vem comigo. Tabela de valores. Vamos ver então os valores que está na apostila de vocês. E aqui eu vou falar tudinho para vocês como é que eles distribuíram esses valores. Bom, aqui eu tenho raio, né? Então vamos lá. Primeiramente, gente, se eu tenho 0 para x, quanto é que vai valer o meu seno? Ó, se eu tenho 0 para x, o meu seno vale 0. Não é isso, moçada? Ó, ele vai andar aqui, ó, parou no 0. Se o x vale meio radiano sobre 2, que está aqui no 90 graus, quanto é que vale o seno? Olha lá, o seno. Se o x vale radiano, meio radiano, que é 90 graus, olha lá, quanto é que vale o meu seno? 1. Ó, bem facinho, né, moçada? Ó. E agora, aqui é um radiano, que é 180 graus. Se o x vale radiano, né, que é 1 radiano, quanto é que vale o seno, então? 0. Lembra das extremidades, né? Olha aqui, ó, 0, né? Olha aqui, seno de x é 0. E o 3 radiano sobre 2, que está bem aqui no terceiro quadrante, moçada? Bom, enquanto o meu x valer 3 radianos sobre 2, que é 3 vezes 90 graus, dividido por 2, que dá 270 graus, o meu seno vai valer quantos, moçada? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a dica. Menos 1. É dica do professor Alaércio. Pega essa que eu quero ver, moçada. Ó. E se o x vale 2 radiano, uma volta completa no meu círculo da trigonometria,
então o seno vai valer 0. Moçada, de novo, novamente, quando eu partir do 0 até 2 radiano, eu já dei uma volta completa no círculo. Olha só, 0, andei aqui meio radiano sobre 2, 1 radiano inteiro, 3 radianos sobre 2 e 2 radiano, né? Correto? Concorda comigo? Ó, eu andei até aqui, aqui deu quantos? Meio radiano. Ó, um quarto de volta. Meia volta no círculo, eu tenho 1 radiano. E aqui eu tenho mais da metade de uma volta e meia. Metade de uma volta, né? Ou seja, 75% que eu andei, ó. Andei e parei aqui. Tá aqui, ó. O radiano tá aqui e aqui, ó. Olha aqui, ó. 3 radianos sobre 2, tá aqui. Que é o menos 1. E aqui a volta completa no círculo, que vale 0. Tá certo? Concorda? E aqui é só preencher os demais. Bom, a partir daqui eu já completei a volta. A partir daqui a gente vai ver daqui a pouco, vou mostrar para vocês como é que fica então o nosso gráfico, né? Nós já aprendemos, né, como é que distribui os valores. Esses valores aqui é o que vocês percebem aqui, e aqui a tabela de valores, e aqui são os senos, enquanto o valor de x, quantos que vale o seno, é isso. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual é o valor de seno de x se o x vale 2 radiano? Olha a resposta, vem comigo. Olha lá, moçada, eu tô dando a dica. 0, professor. Beleza, show de bola. Ok, aqui é só para preencher, para vocês perceberem, né? Se o x vale 5 radianos sobre 2, que é 5 vezes 90 dividido por 2, o meu seno de x vai valer 1. Ou seja, aqui já passou de uma volta, já está na segunda volta completa. Ou seja, aqui vai estar valendo 5 radiano. Quanto é que é 5 vezes 9? 5 vezes 9, moçada. Quanto é que é 5 vezes 9 dividido por 2? 5 vezes 90 dividido por 2, exatamente ele vai estar aqui, ó. Que o meu seno vai valer 1. Ele já está na segunda volta. Tá certo, moçada? Eu vou completar aqui para vocês perceberem, né, como é que fica, então, a tabela. Ó. Aqui é a parte negativa, ó. Menos radiano, né? Ó, é a parte inversa, ó. Ó, sentido anti-horário, sentido horário, que é a parte negativa. Olha lá. Ó. Olha lá, moçada. Moçada, bom, para a direita eu vou sentido anti-horário. Para a esquerda, preenchendo a tabela, eu vou sentido horário. Bom, se aqui, na primeira pedacinho do círculo aqui, ó, parei aqui. Aqui, no sentido anti-horário, ele é negativo. Então, é menos radiano, pi radiano sobre 2. Que meu seno vai valer menos 1, certo? Aqui, menos 1. Aqui é o menos radiano, todo é negativo, moçada. Sentido horário é negativo. Então, olha só. Menos radiano vale 0. O meu seno de x vale 0, tá certo? E aqui eu tenho menos 2. Quando eu completei aqui, aliás, menos 3 radianos sobre 2, vale 1. Olha lá, o meu seno de x vale 1. E quando completar a volta completa sentido horário, eu tenho menos 2 radiano. Menos 2 pi radiano, que o meu seno de x vai valer 0, moçada. Tá certo? Bom, essa outra parte aqui, moçada, é o gráfico que eu vou mostrar para vocês como é que fica o gráfico, tá? Olha aqui. Então, aqui, eu disse para vocês, ó, partindo aqui para a direita, né, sentido, no caso aqui, sentido anti-horário, eu tenho aqui menos 2, menos pi radiano sobre 2, pi radiano. Aqui eu tenho 3 pi radiano sobre 2 e 2 radiano. Até aqui. Aqui eu completo uma volta, ou seja, aqui é o meu gráfico. Daqui para cá ele vai se repetir novamente o gráfico, tá? Eu vou mostrar para vocês como que ele vai se repetir, tá certo, moçada? Então aqui, como vocês puderem ver, aqui, se aqui é meio radiano, aqui vale quantos? 90, aqui vale 180 graus, aqui vale 270 e aqui vale 360 graus. E aqui ele só vai fazer a mesma contagem, só vai repetir os movimentos do gráfico, tá? Olha lá. Então aqui eu tenho os ponto máximo e ponto mínimo. Somente isso, esquece o restante, tá? Nesse gráfico da função seno e cosseno, eu só tenho ponto máximo e ponto mínimo. Aqui está a tabela, que a gente aprendeu na aula anterior, na parte passada. E aqui eu vou passar os pontos, né?
vou fazer a marcação aqui dessas coordenadas e as abscisas. Ó, estou marcando, ó. Olha aqui, moçada, ó. Meio radiano sobre 2, 1 para seno de x. Né? E aqui é o radiano, o x vale, se o radiano para x, o zero para seno de x, está aqui. Outro ponto. Aqui eu tenho o 3π radiano sobre 2 e o menos 1 daqui do seno de x, tá certo, moçada? Aqui, ó, outro pontinho, marquei aqui. Vou ligar outro pontinho, 2 radiano, ó, 2 radiano para x, tá aqui, e o 0 para seno de x, tá aqui também. Então tá lá o pontinho, né? Agora, moçada, olha como que vai ficar o gráfico, ó, passando a curva, então, ó, olha aqui, ó. Já finalizei. Então aqui finalizou o gráfico de seno com x, o gráfico da função seno. A partir daqui ele vai se repetir a mesma onda, ela vai se repetindo, tá? Olha só, eu vou mostrar para vocês só para vocês terem essa noção, como é que fica então, né? Mas ela vai se repetindo, tá? Tá certo? E para cá é a mesma coisa, então eu vou demarcar aqui os pontos, por exemplo, para menos 2, menos π radiano sobre 2 para x, para o seno de x vale menos 1. Então ele vai estar aqui, ó, moçada, ó. Vamos ver? Vamos ligar ele então. Né? Aqui eu tenho já ligando já o menos 3 raios de π sobre 2, que é elevado a 1. Né? Aqui com 1, ligando a 1, já fiz aqui, já liguei aqui. Agora, o que acontece? Eu vou passar então a coordenada, né? Olha só, passando o gráfico, ó como é que fica. Chegou aqui e finalizou, tá certo? E assim, essa é a parte que nos interessa, essa é a parte até aqui, né? Bom, domínio, moçada. Como é que fica o domínio? O domínio são todos os números reais, tá? Olha lá. E a imagem fica entre aqui, ó, entre o ponto máximo e o ponto mínimo, tá? O ponto máximo e o ponto mínimo, tá? Ponto mínimo. Ponto máximo e o ponto mínimo. Vem comigo, ó, a imagem. Está no intervalo para menos 1 e 1, somente, ó, intervalos fechados. Ele não tem mais. É porque só tem ponto máximo e ponto mínimo, né? A imagem é só esses dois pontos aqui, tá certo? Olha lá. E aqui nós temos mais uma informação. Período. O período, moçada, é quando finaliza o círculo trigonométrico. É 2π radiano. Então, o período sempre vai ser 2π radiano, tá? É 2π menos 0, que é 2π radiano. Então, o período, 2π radiano. Tá? Caiu essa pergunta na prova. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês aqui, né, os pontos distribuídos, né? Aqui, analisando, né, os gráficos do seno, né? Como é que fica então fazendo análise aqui, ó, moçada, ó, para vocês perceberem que aqui eu finalizo, né? A partir daqui isso vai se repetir. Então aqui é a função de seno de x, tá certo? Agora, essa aqui, por exemplo, ó, moçada, ó. Então, o que eu faço? O que eu fiz aqui, ó? Nesse caso aqui, quando tiver a função de x sendo menos 2 mais seno de x, olha aqui como vai ficar, né? Fazendo análise, tá certo? Bom, moçada, essa foi a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima. Espero vocês!